Olá pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui com a nossa aula sobre ondas sonoras, né? Agora na parte 2, onde a gente vai começar conhecendo, né, algumas qualidades fisiológicas do som, que são utilizadas para diferenciar um som de outro. Pessoal que geralmente trabalha com música, né, que toca algum instrumento musical, aprende essas qualidades fisiológicas. Aqui para a física, as mais importantes são a altura, a intensidade e o timbre. Quem toca algum instrumento aprende também, nas aulas de teoria musical, uma outra qualidade que é a duração, né? O tempo do som. Se você tem um tempo mais longo, um tempo mais curto. Só que aqui a gente vai ver com mais detalhes essas três aqui, tá? Então, primeiramente, a altura. Cuidado que a altura não é a mesma coisa que volume, tá? A gente costuma falar assim, o som está muito alto, abaixa o som da TV e por aí vai. No dia a dia não tem problema nenhum. Só que tanto para física como para música, a altura do som não é a mesma coisa que volume, é coisa diferente. A altura de um som é a qualidade que serve para você diferenciar os sons mais graves, né, ou uma voz mais grossa, de um som agudo, que é aquele som mais fino, tá? Isso está relacionado, essa qualidade está relacionada com a frequência da onda sonora. Um som grave, né, aquele som mais grosso, que também é chamado de som baixo, né, ele recebe esse nome porque a frequência de oscilação, o ritmo com que o instrumento oscila é lento, né? Em geral, nós temos som grave nas vozes masculinas, para quem toca violão, nas cordas mais grossas, tá? E lembrando que eu coloquei aqui voz masculina como sendo algo geral, mas não uma regra, tá? E a frequência de um som baixo costuma estar entre ali 100, 200 Hz e por aí vai, tá? Já um som agudo é um som alto, tá? É aquela voz mais fininha, por assim dizer. Ele recebe o nome de som alto porque a frequência, o ritmo com que ele é gerado é mais rápido, né? Em geral, vozes femininas e infantis, lembrando que isso aqui não é regra, é algo geral. E as cordas mais finas do violão, que vão ter ali uma frequência entre 200 e 400 Hz em média, tá bom? Já o volume do som está relacionado com a intensidade do som, tá? Que é aquela questão do som forte e som fraco, né? Aumentei volume, som mais forte. Diminui volume, som mais fraco. O volume, né, a intensidade do som, está relacionada com a quantidade de energia que a onda transporta, que por sua vez influencia na amplitude da onda, né? Se eu aplico bastante energia na hora de gerar a onda, pensa numa onda na corda. Aquela corda vai mais alto, então ela tem uma amplitude maior, tá? Então o som mais forte transporta muita energia, consequentemente consegue ir mais longe e acaba tendo uma amplitude maior, que é como a gente pode perceber aqui. Já um som mais fraco, né, você diminui o volume, ele transporta pouca energia. Na hora que você vai gerar aquela onda, por exemplo, numa corda, né, aquela onda você vai aplicar pouca energia. Consequentemente, a amplitude dela é pequena. Ó. A onda não vai nem muito para cima, nem muito para baixo. Tá bom? E o timbre, né, que é uma qualidade que permite distinguir o som emitidos por instrumentos diferentes ou pessoas diferentes. Você não vai confundir, por exemplo, o som de um violino com o som de um clarinete, por exemplo, né? Mesmo que eles estejam emitindo a mesma nota, né? Você vai saber, ó, isso aqui é o som de um violino, aquele outro é o som do clarinete. Mesma coisa para distinguir a voz das pessoas. Pessoas diferentes possuem timbres de voz diferentes. Mesmo os irmãos que são gêmeos idênticos, né?
de início, quando você conhece gêmeos idênticos, você pensa, nossa, a voz deles são idênticas, são iguaizinhas, iguaizinhas, iguaizinhas. Como é que eu vou diferenciar quem é quem? Mas com o tempo, você, né, e a convivência, você vai se acostumando, né? O timbre é como se fosse um documento de identidade do instrumento, né? Duas pessoas não têm documentos de identidade iguais, então instrumentos também não vão ter timbres iguais, mesmo que tenham sido produzidos pelo mesmo fabricante, tá? Aqui a gente tem o perfil de onda da mesma nota sendo emitida por um diapasão, que é um instrumento utilizado para fazer afinação. A mesma nota emitida por uma flauta, por um violino, a voz, né, a pessoa fazendo um A, e uma clarineta. Repara que o formato da onda acaba tendo algumas alteraçõezinhas. Apesar de ser a mesma nota musical, o formato da onda, né, a vibração que originou essa onda, tem algumas alterações. E, por base nisso, você consegue diferenciar um instrumento, uma voz da outra. Tudo bem? Bom, seguindo aqui, a gente vai ver agora alguns fenômenos sonoros, alguns fatos que ocorrem, né, e que às vezes a gente passa despercebido. O primeiro fenômeno sonoro é o eco. Tá? O eco consiste na reflexão e retorno do som ao atingir um obstáculo. Ah, mas como assim? Imagina que você tem aqui uma parede, por exemplo, e você tem uma pessoa aqui. Essa pessoa fala. O som que essa pessoa emitiu se propagou, chegou no obstáculo, que é a parede, e depois retornou até essa pessoa. Voltou. Certo? Então a onda sonora bateu no obstáculo e retorna após a onda inicial ter cessado. Tá? Então, basicamente, fazendo novamente o desenho, o que acontece? A pessoa emitiu o som. Ele foi, se propagou, chegou no obstáculo. Depois que chegou no obstáculo, depois que a onda original já tinha cessado, ou seja, depois que a pessoa parou de falar, o som retorna até a pessoa, tá? Então, ela ouve o som duas vezes. A primeira vez na hora que ela falou e a segunda vez por causa do eco. É aquele fenômeno utilizado, como a gente comentou no vídeo anterior, nos sonares, né? Você tem um barco aqui, você tem o fundo do mar, o barco emite onda sonora, essa onda sonora chega no fundo do mar e depois ela retorna. Mas ela só vai retornar depois que a onda original parou, tá certo? Já a reverberação, que é usada em alguns teatros, né? Ou em alguns lugares que tem aquilo que tem as chamadas conchas acústicas, né? Que não precisam, em geral, os artistas não precisam de equipamento de som para poder falar ao público, né? O próprio ambiente, o pessoal fala que o ambiente tem uma acústica muito boa, né? Amplifica o som. Ah, mas por que esse som acaba sendo amplificado, né? Ocorre um reforço do som? Porque o retorno da onda sonora chega até o ouvinte antes da extinção do som original. Então a pessoa fala, a onda sonora vai, chega no obstáculo e antes da onda original ser extinta, ela já está retornando. Então ocorre quando a onda original e a onda refletida se encontram, ocorre um reforço. Consequentemente, ocorre um aumento na intensidade do som, ou seja, aumenta o volume, né? O volume aumenta. Consequentemente, o som é ouvido por mais tempo e atinge maiores distâncias, certinho? Bom, um outro fenômeno é a tal da vibração forçada.
é quando alguma coisa obriga um objeto a vibrar numa certa frequência. Por exemplo, se você deixa um celular em cima do tampo de uma mesa, né? Se você deixa o celular em cima do tampo de uma mesa e ele começa a vibrar, né? O celular começa a vibrar, todo o tampo da mesa começa a vibrar junto. Por quê? O celular forçou o tampo a vibrar junto com ele. Né? Por isso que você escuta aquele barulho de longe. E uma coisa interessante, né, que vai ser bastante utilizada, que a gente precisa ter em mente para poder entender o próximo tópico, é o seguinte, a ideia de frequência natural. Tá? Todos os objetos naturalmente vibram. Tá? As suas moléculas vibram. Certo? Então, todas as moléculas dos objetos vibram com uma certa frequência. Essa frequência com que todas as moléculas do objeto vibram, né, é aquela chamada frequência natural. Ah, mas por que a gente vai ter que lembrar dessa frequência natural? Porque existe um fenômeno sonoro chamado ressonância, em que você tem uma vibração forçada que tem a mesma frequência natural do objeto. Então, você tem aqui um objeto que está vibrando. Aí você gera nele uma vibração forçada. Tá? Você tem a vibração forçada. Essa vibração forçada, a frequência é a mesma da frequência natural do objeto. Consequentemente, esse objeto vai acabar vibrando com uma amplitude maior. Um exemplo disso é aqueles balanços de parque. Né? Você vai lá no parquinho, balanços do parquinho, e vai balançar uma pessoa. Né? Quando a pessoa está chegando até você, você empurra ela, então ela vai mais alto. Ela está voltando, você empurra ela de novo, ela vai mais alto. Ou seja, você está em ressonância com essa pessoa, fazendo a amplitude com que aquela pessoa está indo aumentar. Né? E da mesma maneira que no parquinho, a ressonância acontece quando você tem impulsos sucessivos, olha os empurrões que você está dando na pessoa lá, né? São aplicados então no objeto com sua frequência natural de vibração. Então, o objeto vibra mais, certo? Alguns casos que ocorreram, né? Um deles é a ponte de Manchester, que ocorreu em 1831, tá? Então a gente não tem registro fotográfico disso, que ocorreu o seguinte, você tinha tropas, né? Tinha tropas de cavalaria marchando sobre a ponte. O ritmo daquela marcha se igualou à frequência natural da ponte. Então os cavalos marchando, o bater dos cascos do cavalo tinha a mesma frequência natural que a ponte oscilava. Então a ponte começou a oscilar mais e desabou. Até hoje o costume são tropas perderem o passo quando vão atravessar pontes. Então, em exercício de treinamento do exército, quando os soldados vão atravessar pontes, eles perdem o passo, não vão marchar tudo no mesmo ritmo. Para quê? Para evitar a ressonância, tá certo? Um outro caso são aqueles que a gente vê em programas de TV, de uma taça quebrando. Como que é feito para conseguir quebrar uma taça no grito? As ondas sonoras que a pessoa emite tem que ter a mesma frequência natural da taça, tá? É o que a gente vai ver aqui neste vídeo. Reparem que o que vai estar acontecendo aqui neste vídeo. Você tem aqui uma fonte sonora e aqui vocês têm a borda da taça. Repara que a borda da taça começa a vibrar mais com uma maior amplitude, né? Isso aqui é o quê? Ressonância. Por que isso está acontecendo? A frequência do som é a mesma frequência da taça. A taça se quebra porque a estrutura dela não suportou aquela frequência forçada, tá? Um outro caso clássico é a da ponte de Tacoma, que ocorreu em 1940 nos Estados Unidos. Então, essa ponte de Tacoma era uma ponte muito longa e 4 meses após a sua inauguração, um vento moderado, né, um vento fraco, não foi furacão, não foi vendaval nem nada.
produziu uma força que variava na mesma frequência natural da ponte. Então, você tinha aqui a ponte, certo? Bem mal desenhada. O vento batia nessa ponte com um certo ritmo, né? Com uma certa frequência. E coincidiu dessa frequência ser igual à frequência natural da ponte. Consequentemente, a amplitude de vibração foi aumentando até que a ponte desabou, tá? É o que a gente pode ver neste vídeo aqui. Reparem que aqui você tem uma gravação, certo? Reparem nesta gravação que a ponte está oscilando aqui. E reparem nas árvores ali atrás, tá? O vento, reparem que praticamente não afeta as árvores. Olha a árvore balançando e olha a ponte vibrando aqui e aqui. O que acontece? Rajada de vento com uma certa frequência que coincidiu com a frequência natural da ponte, acabou fazendo com que a ponte oscilasse e desabasse. Tá? Deixa eu dar o play novamente. Reparem enquanto a ponte está oscilando e novamente em volta aqui, que as árvores praticamente não se mexem. Reparem na vibração, reparem nas árvores ao fundo. Isso quer dizer que não é nenhum vendaval. Aqui você tem uma parte da estrutura da ponte oscilando por causa do vento. Isso aqui já foi feito meio para amortecer um pouco a ação do vento, mas mesmo assim acabou não causando um certo efeito desejado. Olha o quanto que a ponte está oscilando. Aqui nós temos a imagem do professor Pasquarson arriscando sua vida para pegar o cachorro lá do carro. Da ponte. Isso porque novamente a frequência do vento era igual à frequência natural da ponte, até que chegou um momento que de tanto que ela oscilava, a estrutura dela não aguentou e ela entrou em colapso. E novamente reparem nas árvores lá do fundo que praticamente não estão oscilando, dá sinal de que o vento estava bem fraco. Disso, pessoal, né, desse de outros acidentes, o que acaba sendo feito? Engenheiros, na hora de fazer um projeto, têm que levar em consideração a força do vento.
evitar esse tipo de desastre. Tanto que muitas pontes têm até amortecedores colocados na sua estrutura para justamente evitar esse tipo de coisa aqui. Bom, seguindo aqui, pessoal, outras aplicações da ressonância são afinação de instrumentos, né? E o forno de micro-ondas. Tá? No caso da afinação de instrumento, costuma-se usar o diapasão, dependendo do tipo de instrumento. O diapasão é tipo um garfinho que, quando ele oscila formando uma nota Lá. E o afinador acaba utilizando esse diapasão para vibrar e procura a corda lá do instrumento. Geralmente utiliza-se para afinar pianos. Já o forno de micro-ondas, pessoal, ele funciona da seguinte maneira. Você tem aqui o forno de micro-ondas. Ele tem um equipamento aqui chamado magnetron, tá? Esse magnetron aqui, emite ondas eletromagnéticas, certo? E a frequência dessas ondas é igual à frequência das moléculas de água. Tanto que lá no micro-ondas você só consegue aquecer alimento úmido. Se você colocar um alimento seco, ele não vai aquecer. Por quê? Como a frequência das ondas eletromagnéticas é igual à mesma à frequência da água, né? A água aumenta a sua amplitude de vibração, né? E como a gente já viu em termofísica, quanto maior a oscilação das moléculas, maior vai ser a temperatura delas. Então, assim, acaba se aquecendo os alimentos que são colocados no micro-ondas. Certo? Bom, com relação aos instrumentos musicais, né, que são uma aplicação muito conhecida das ondas sonoras, né, nós podemos classificá-los em 3 tipos: percussão, sopro e corda. Mas todos eles, né, têm em comum alguma parte que vibra. Alguma parte do instrumento musical tem que vibrar para gerar o som. E dependendo da parte dele que vibra, é o tipo de instrumento que a gente tem. Os instrumentos de percussão, nós temos uma membrana esticada que vai vibrar. Por exemplo, no tambor, no pandeiro, no bumbo, num gongo, que é o caso que temos aqui. Já o instrumento de sopro, nós temos tubos rígidos, onde se sopra e o ar vai vibrando. Como é o caso da flauta, do clarinete, do saxofone, e por aí vai. E os instrumentos de corda, você tem fios esticados que são colocados para vibrar. É o caso do violão, da viola, do violino e por aí vai, certo? E algo bastante importante relacionado com som é a tal da poluição sonora, né? Que é algo que a gente vive hoje em dia, né? Principalmente em cidades muito grandes, que é o excesso de sons desagradáveis, né? De ruídos nos ambientes. Esse excesso de som, de ruídos nos ambientes, pode ocasionar doenças, principalmente o estresse. Quanto maior o nível sonoro, né, que é a mesma coisa que intensidade, que nós medimos em decibéis, maiores os danos que isso daqui pode causar na gente. Por exemplo, pessoas expostas a níveis acima de 80 decibéis por períodos prolongados podem sofrer lesões permanentes nos ouvidos, bem como neuroses, né, problemas psicológicos. Para a gente poder se situar, tem aqui um infográfico, né, mostrando alguns ruídos que a gente costuma entrar em contato e a média de intensidade sonora deles. Então, o silêncio absoluto é 0 decibel. O sussurro, que é alguém falando baixinho no ouvido do outro, 15 decibéis. O farfalhar das folhas, né, aquele vento batendo, fazendo as folhas vibrarem em torno de 20 decibéis.
um gato ronronando em torno de 25, os ruídos de uma casa comum têm em torno de 50 decibéis, um aspirador de pó em torno de 75, um restaurante barulhento em torno de 80 decibéis, né? A partir daqui já começa a ficar irritante. E aí a gente tem coisas com ruídos maiores, né? Uma britadeira, uma motosserra, um show de rock pesado, uma decolagem de avião a jato e por aí vai, tá certo? Então por enquanto é isso daqui, pessoal. Bons estudos a todos. Até mais.